Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Mais uma oportunidade, estamos todos aqui juntos, vivendo este momento de amor, de carinho, de luz, onde temos uns aos outros como irmãos, caminhando com as nossas dificuldades, mas nos apoiando. José de Mococa, em nós mesmos, uns com os outros e com Jesus, pois o apoio faz toda a diferença. E o apoio tem que ser sempre de um amigo, de um irmão de caminhada, um ouvir, um dialogar, um escutar, às vezes falar uma palavra amiga, por menor que seja esta, pode não parecer muito para nós, mas para aquele que estiver escutando, realmente vai tornar diferente a sua vida. Então não estejamos desdenhando jamais de qualquer irmão que seja que precisa de ajuda e de amparo, pois todos nós precisamos também dessa ajuda e desse amparo. E estamos aqui para isso, para vivermos esse momento, para estarmos felizes, para sairmos daqui melhor. Estamos vindo à Casa de Caridade para entrarmos aqui e sairmos daqui melhor do que quando entramos. Este é o significado de vir a esta escola, a este hospital, pois aqui trazemos a cura do corpo e trazemos a cura do espírito e aliviamos a nossa mente destas correntes ainda viciosas das paixões mundanas. E carregamos em nós também, porque estamos no mundo, né, as mesmas paixões. Então vamos nos esforçar para melhorar. É isso que José de Mococa, que os nossos mentores que nos trouxeram aqui hoje querem de nós. E hoje, gente, como inúmeras vezes aqui, graças a Deus, né, graças a Jesus, como disse o Rinaldo, graças a Deus, graças a Jesus, a nossa irmã Iracema veio nos apresentar mais uma das suas lindas palestras essa de amor, de carinho, de luz. A gente gosta muito das palestras dela, sempre trazendo fundamento evangélico, sempre trazendo carinho, amor. E hoje, gente, ela vai falar sobre obreiros da vida eterna, capítulo 12 e capítulo 13. Certo? Certo. Então assim, não fica à vontade, sabe que a casa é mais que sua, né? Já desde lá do espiritual. Com o aval da espiritualidade, nós nos reunimos mais uma vez aqui. O livro Obreiros é um livro de grande profundidade, né? O nosso amigo André Luiz, ele vem escrevendo sempre sobre o que se passa na espiritualidade, com aquele interesse de um médico que ele foi, tá? Ele falou muito sobre como renascer, como é que funciona, como é que a pessoa reencarna. Vai, Sandra? Ah, que bom. Mas esse livro em especial, Obreiros, trata do fenômeno da desencarnação. Todos nós já passamos e vamos passar novamente pelo processo de desencarnação. E é muito importante que a gente converse a esse respeito, primeiro para entender de que maneira surgiu esse livro. Quando o André Luiz aparece no Obreiros para a psicografia, o André teve vontade de dizer, ele estava maravilhado com o plano espiritual e a forma como aconteciam as coisas, né? E ele queria muito escrever, e ele não queria poupar nada. E aí o que acontecia? Naquela época, os espíritas, nós mesmos, ainda tinham uma visão muito simplista sobre o desencarne. Então os próprios espíritas acreditavam ainda no céu, no purgatório. Essa ideia de um nada era muito complicado para eles. Então André Luiz, quando descobre isso, ele quer de qualquer maneira contar tudo o que acontece. E no prefácio, Emmanuel escreve que ele teve que segurar André Luiz, porque ele, como médico que era, e como um homem da ciência, ele queria falar tudo que ele estava vendo. Mas depois, nas outras obras, as outras obras que aparecem, aí ele vem devagarzinho e vai elucidando, tá? Nós ouvimos a maioria dos nossos amigos falarem aqui sobre o livro, sobre o Obreiros. Maria do Carmo veio, falou, acho que a Graça já falou, a Sandrinha falou. Nesse capítulo em especial,
que é o capítulo 12 e capítulo 13, ele vai falar sobre um momento onde nós somos preparados para o desencarne. Por isso que se chama excursão de adestramento. Como a gente, quando está fazendo um curso, quando estamos nos formando em alguma coisa, nós também vamos ser submetidos a um adestramento. E aí, o que acontece? Quem são os personagens envolvidos? De novo, está ali o padre Hipólito, que agora é um ex-sacerdote, Luciana, não é? Que tem acompanhado André Luiz, e André Luiz. E aí, nós vamos ver mais tarde quem é que vai desencarnar, porque nós estamos falando de desencarne, e é uma questão de adestramento, eles vão fazer essa excursão. Quem é que vai desencarnar? E de qual maneira? Então, a espiritualidade mostra nesse livro alguns exemplos de pessoas espíritas e não espíritas passando pelo processo de desencarnação. Está dando para acompanhar? Tá? Então, no princípio, nossos irmãos se reúnem lá na casa transitória. Estão reunidos ali para descobrir o que eles vão fazer, quem é que vai desencarnar, como vai se dar o fenômeno. E enquanto eles escutem isso, vem a sugestão de que sejam transferidos esse trabalho, o adestramento, para uma casa de caridade aqui na Terra. E essa casa de caridade, na verdade, ela é um asilo. Eles falavam asilo em 1946. Hoje seria chamado orfanato, onde uma irmã espírita, extremamente caridosa, recebia e recolhia ali com eles crianças que não tinham parentes, não tinham ninguém, estavam jogadas. Essa companheira que faz isso, ela é uma personagem muito conhecida no Espiritismo. Aqui ela se apresenta com o nome de Adelaide, mas ela, na literatura espírita, foi muito conhecida com o nome de Aura Celeste. Então tem alguns livros que ela escreveu, ela foi uma médium bastante proficiente, e ela viveu bastante tempo com o Dr. Bezerra. Dr. Bezerra desencarnou uns 12 anos antes da partida dela. Ela nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, e veio viver no Rio de Janeiro. Em 1944 ela desencarna. Ela é uma das personagens que vai desencarnar também. Mas ela tem essa casa de caridade e é escolhida pelo seguinte: nesse lugar é um local de grande higiene moral, física e espiritual. Pelo comportamento dela como dirigente espírita lá. E eles vão visitar esse local. Quando eles chegam ali, veja bem, André Luiz, Padre Hipólito e Luciana chegam, eles entram num salão onde as pessoas são recebidas. Lembrando que lá é uma casa que também tem atividade espiritual, não é? Atende as pessoas com necessidades. E ela está ali, o Padre Hipólito diz assim para André Luiz: você percebe alguma coisa aqui? E André Luiz diz assim: nossa, tem uma equipe de grande limpeza atuando nesse salão. Por quê? E tinha muita gente limpando mesmo, higienizando paredes, o piso, as cadeiras. E aí o Padre Hipólito diz assim: André, esse é o salão onde as pessoas entram com os pedidos e as demandas de cada um. É esse salão que nós estamos. Só que cada um vem com um pedido e um desespero para colocar na mesa, exatamente como aqui. É o que ele fala no livro. Aí ele diz assim: se não houvesse essa higienização,
o meu pedido da Iracema ia interferir com o da Graça, porque seria uma união de desesperos. As pessoas não conseguiriam ficar sentadinhas como estão aqui. O meu pedido poderia interferir no pedido do Carlinhos, e nós dois poderíamos entrar num fenômeno de catarse coletiva aqui. Se todos nós ficarmos aqui, a vida é ruim, vidinha, ruinzinha, todo mundo desencadeia nisso. Então André fala, mas aqui, o que tem, gente? Só tem criança. O que criança precisa? Pão e leite? Aí Padre Hipólito diz assim, André, cada pessoa que está aqui, que veio encarnado, nós estamos falando, que veio atrás de um tratamento, ele está tão ligado, profundamente ligado nos seus próprios sentimentos, que se nós não tivermos um momento de distração mental, o tratamento não chega a ele. Ou seja, enquanto eu estou falando aqui com vocês, alguns segundos que vocês prestam atenção no que está acontecendo aqui, você se desliga daquele drama pessoal e é nessa hora que os espíritos podem intervir. É por isso que quem tem evidência vê o grande trabalho dos espíritos, mesmo numa sala parcialmente vazia, que estão trabalhando para que a minha tragédia pessoal não interfira com o Flávio, por exemplo. E aí, quem está aqui no trabalho, quem está dando um curso na casa, olha a importância, precisa que a gente, por alguns instantes, saia dessa zona de desespero para que haja o tratamento e a cura. Está dando para acompanhar? Não está. Aí ele disse assim, mas as crianças não. Aí no capítulo 12, o Padre Hipólito diz assim, chega Januário, né? E diz assim, não, André, as crianças principalmente precisam ser evangelizadas. As crianças precisam ser atendidas. Aí André responde, mas elas só não precisam de alimento físico? Ele diz, não, cada criança que chega aqui vem com tanto problema sentimental, trouxe da sua casa tanto desespero, tanta negatividade, que ela não consegue sequer ser tratada, você não consegue colocar um pedacinho do Evangelho que seja no coraçãozinho. Então, eu aproveitando essa dica do capítulo, eu gostaria de mostrar a vocês um trabalho que nós fazemos aqui na casa, cujo coordenador é o Fábio, né? É muito en passant, porque o capítulo é longo, a gente vai ter que falar. Eu vou colocar aqui. Mas só para vocês entenderem a casa que vocês estão, que nós estamos, a importância disso, tá? A Sandrinha, que é muito esperta nesse negócio, eu sou jurássica, eu tenho curso e diploma de datilografia. Imagine eu fazendo um negócio desse, mas Sandrinha fez. No capítulo 12, André Luiz, ele fica espantado, por que a gente vai ter que evangelizar crianças? E eu não podia faltar com isso, então vamos lá. Esse é o momento aqui, que é feito aos sábados, sob a coordenação do Fabinho, né? E o que estava acontecendo aqui, só para vocês saberem? Eu, com a ajuda da Lourdes, a Lourdes arruma os materiais que a gente inventa, e eu, Fabiana, André, vocês vão ver que depois entram as meninas Valéria, o pessoal todo acaba vindo para cá. Nós tínhamos que distrair essas crianças para que as crianças entendessem que nós estamos todos mergulhados numa massa de amor, que é o fluido universal, né? E a maneira que nós encontramos para isso
Lourdes forneceu as fitas, que ela trouxe lá da casa dela, viu? Ela trabalha lá o que você faz lá mesmo, Lourdes? Artesanato. Lucas também está aqui nessa equipe. Sim, olha, o Lucas ali, né? Ele estava batendo a bola. Cada um amarrou de uma certa maneira essa fitinha aí, para mostrar que nós todos estamos, de certa forma, ligados, tá? Isso fez com que as crianças, por alguns instantes, saíssem daquele drama pessoal de cada um, que eu aqui não vou relatar, lógico, né? Aqui nós temos um momento onde as crianças estão fazendo com o papel comum, né? Elas estão fazendo envelopes, aonde, olha aqui quem está, você reconhece? Sheila, né? Elas estão fazendo um recipiente para guardarem ali algumas figurinhas que nós trouxemos. Nenhuma de violência, todas figurinhas de futebol. Porque um dos meninos aqui é doido por futebol, né? E aí lá entra o Lucas, todo mundo ajudando, e as crianças, elas estão nessa hora compenetradas nessa coisa de estarem fazendo ali e deixando de lado aquela angústia de ter que estar aqui presente, né? Aqui foi um outro momento onde nós trouxemos esse tipo de massa molecular, tá? Essa massinha verde, ela não se mistura com as outras, que é a massa de modelar infantil. E as crianças manipularam bastante essa massinha verde, que nós aqui demos o nome de Deus, mas nós explicamos que era o fluido cósmico universal, que no curso que é dado sobre a direção aqui da graça, vocês vão ter muito detalhe também sobre isso. Quando eles manipularam, eles viram que tudo que era verde não saía mais da outra massa. E aí eles entenderam que Deus está em tudo, que Ele está em nós, na madeira, na cadeira, está em tudo. Um dos meninos fez um vulcão e perguntou, mas tem Deus no vulcão? E quando ele percebeu que até no vulcão podia existir Deus, ele falou, olha, então não preciso mais ter medo, Deus está em tudo, né? E aí um dos meninos, espontaneamente, levantou e escreveu essa frase no quadro negro. Tudo que você faz, volta para você. Isso foi uma aula só, né? Tem as outras. E lá em cima, não importa o que aconteça, Jesus te ama. Nós fizemos todo aquele drama, aquela coisa toda, aquela brincadeira, a figurinha, foi lá, fez envelope e contou, pegou a massinha, tudo para quê? Para introjetar isso aqui, ó. Tudo que você faz volta para você. Se eu tiver que fazer uma coisa não positiva, eu vou pensar, né? E outra coisa, não importa o que aconteça, Jesus te ama. Ou seja, nós estávamos ensinando que ninguém permanece abandonado. Mas foi preciso esse momento de abstração para que introjetasse e entrasse esse conceito. A Sandra fez um outro negócio aqui, nós temos videozinhos, fotos e tal, mas a ideia era só mostrar, relativo a esse capítulo que o André Luiz fala aqui, André Luiz, ele fala, mas não é igual a escola, que você vai e começa a falar para as crianças só a letra A, a letra B e tal. Não, eles não decoraram nada. Isso entrou por osmose, por amor, através de um trabalho que nós fazemos aqui. Firmiana sobe na cadeira, ela vai lá fazer, parece que ela tem 15 anos de idade, não é verdade? Aí, nas aulas, olha o fruto dessas aulas. Num sábado eu estava aqui e um dos alunos falou assim para mim, eu queria falar com você, tia. Eu falei, fala. Ele falou assim, essa tia que está lá no passe é a minha tia do sábado?
que era Firmiana. Eu falei, é ela mesmo. Ele falou, meu Deus, você não acredita, tia, porque eu rezo para ela. Só que eu rezava separado. Aí ele fez assim para mim, eu rezo para ela no passe aqui e rezo para ela na aula do sábado. Você acha que Jesus gruda as rezas? Eu achei isso espetacular. Aí eu falei, pode crer que ele gruda. Aí ele falou, graças a Deus, é um a menos para eu pedir. Porque eu preciso dormir, que eu acordo muito cedo. Então, é isso que André Luiz está explicando aqui. Tá? Eu vou desligar aqui, ou pelo menos voltar lá, se eu não sei voltar. Quer voltar? Para que a gente está esclarecendo tudo isso? Para vocês verem a importância do trabalho, que é o trabalho espiritual. A gente sabe, nós sabemos, né, que o Sola tinha um grande amor por essa coisa da escola, não é? E que José de Mococa convocou de novo o pessoal para isso. É um trabalho, o esforço de cada um. Aí o que acontece? A gente já falou dela aqui, né, do Padre Hipólito, fala da limpeza. Aí ele fala assim, mas afinal, quem é que vai desencarnar? E aparecem alguns personagens. Aparece um personagem que é Dimas, que é um médium, colaborador de uma casa espírita, que há longo tempo trabalha no espiritismo. Tá? Aparece um trabalhador que é Fábio, ele é trabalhador, não é médium ostensivo na casa espírita, mas ele também ajuda na evangelização, e ele ajuda na obra, e ele aplica o passe. Quem mais que vai trabalhar, quem vai desencarnar? A Albina. A Albina é uma senhora de grandes posses materiais, que é da igreja presbiteriana. Então ela tem profundo conhecimento da palavra e da Bíblia. Olha só. E quem mais? Aparece um personagem que vai desencarnar, que é o Cavalcante, que é católico. Católico fervoroso, aquele que vai na missa, essa coisa toda, mas também é um homem bom, de princípios. Por que ele mostra esses personagens? Para mostrar que o desencarne acontece dessa forma peculiar, não só para quem é espírita, né? A pessoa, ela é atendida e encaminhada na maneira como ela viveu. Não faz mal se ela é uma trabalhadora lá da casa presbiteriana, se é alguém ativista da Igreja Católica, é por isso que aparecem esses personagens, né? E a outra pessoa que vai desencarnar é a própria Adelaide, que vai ficar para o capítulo que alguém quer. Aí ele diz assim, ele avisa que ao retornar do corpo, porque eles vão tirar essas pessoas durante o sono físico e levar para serem tratadas, preparando-as para o desencarne. E aí ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim, nós vamos ali fazer o tratamento e tal, mas observe bem que quem foi retirado do tratamento, ao voltar para o corpo físico, não vai se sentir muito bem, porque os remédios materiais, né, interferem, o tratamento espiritual interfere nos remédios materiais. Quando ele fala isso, aparentemente está induzindo a pessoa a não ser medicada, mas é que na sequência, muito brevemente, aparece já o tratamento fitoterápico, né, e esse tipo de coisa. Então, nos outros livros de André Luiz, ele vai explicar isso. Eu achei relevante isso daqui, né, para que a gente entenda o porquê que ele escreva isso. Embora as indústrias farmacêuticas todas façam essa pressão toda para a gente comprar medicamento, o futuro da humanidade não é realmente esse tipo de medicação. Nós sabemos que com o tempo nós vamos ter aquele medicamento indicado para a pessoa, para o DNA da pessoa. São os remédios biológicos, mas é uma outra coisa. Mas nesse livro, de 1946, ele já fala sobre isso.
A outra coisa, ele diz assim: ao voltarem para casa, esses que vão ser tratados, vão sentir mais tristeza na crosta terrestre, mais inquietude, porque a mente, no processo de recordação instintiva, fixa um descontentamento, porque esteve num lugar bom. Isso não acontece só com quem vai desencarnar. Quando nós estamos em tratamento na casa espírita, e principalmente quem passa aqui no médico, né? A pessoa, ela não é tratada no médico só na hora que ela está aqui. O nominho dela é separado e durante o sono físico ela também é atendida. Então é possível que a pessoa tenha um momento tão bom no plano superior, que quando ela retorna, ela fala: ai, eu estou meio inquieta, o que está acontecendo? Acho que essa casa não é boa, né? E isso é uma coisa importante para que a gente saiba de onde vem esse sentimento. Até que a gente, depois de segunda ou terceira sessão com o médico, chega a um equilíbrio entre a nossa percepção de estar aqui na Terra e a nossa percepção do que... Aí ele diz assim: esses nossos amigos que iam desencarnar, cada um deles tem uma percepção. O Dimas, que era um trabalhador, um espírita, na volta, antes de acordar, ele pergunta ao Padre Hipólito: nós estávamos em Marte? A percepção que ele teve é que ele era Marte, não é? Aí, cada um dos irmãos, a mente de cada um gravou imagens dos preceitos e dogmas religiosos que tinha. Então, ele era um estudioso das coisas da matéria, dos planetas. Ele acha que está em Marte. O Cavalcante achou que estava no céu. Lembra que o Cavalcante era um católico? Ele foi lá, era tão bom, que ele pensa que está no céu. E a Albina achou que estava na casa do Senhor, porque ela vê aquele lugar parecido um castelo, que é descrito no livro de Reis, lá na Bíblia, no Velho Testamento, né? Então, não é a rotulagem externa que ajuda o crente, que ajuda o doente, não. Ele é rotulado por aquilo que ele acredita. E eu me lembro numa palestra do Divaldo, ele contando que uma das coisas mais difíceis era quando aqueles irmãozinhos evangélicos desencarnavam e tinham certeza que iam ver Jesus, entendeu? E era difícil sair dessa hipnose. Então, cada um de nós, é por isso a importância também do estudo, da aplicação que a gente precisa ter, do estudo doutrinário, dos momentos na palestra, dos cursos que são dados na casa, para que a gente possa sair daqui, como diz o meu amigo Esmeraldo, e entrar no plano espiritual de pé. Porque senão nós vamos ter que entrar tateando sem saber nem aonde estamos pisando, né? Vocês estão muito sérios, vocês estão acompanhando bem? Aí ele diz assim: quando começa o próximo capítulo, está todo mundo sendo tratado, que é o capítulo 13, a primeira coisa que se percebe é assim: há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Hoje eu vinha com a Fatinha e a Fatinha falou assim: por que nós choramos tanto pelos nossos idosos que partem? Né? Nós que estamos aqui atrapalhamos muitas vezes aqueles nossos entes queridos que precisam partir. E nós choramos muito com a partida deles, quando eles já estavam com a matéria tão desgastada e precisando partir. Então eles começam esse dia, que já é o dia seguinte, com essa fala: olha, tem um tempo para nascer e tem um tempo para morrer, um tempo para partir. Aí ele diz assim, e o André Luiz diz assim: gente, mas se o Dimas, então, ele está tão doente, está com problema no duodeno, não cuidou da saúde e tal, ele também é considerado um suicida?
A gente que tem a boca grande, né, a língua grande, fala fulano, isso aqui coube muito para mim. Ele fala, porque eu era um suicida, né? O André Luiz fala, todo mundo sabe. E aí é dito para ele assim, não, André, não. Ele não é um suicida, ele não foi no médico, não se tratou, essa coisa toda, mas ele não teve como. Ele se dedicou só à família, ele não pôde estudar, o trabalho dele era só braçal. Ele não tinha uma boa alimentação. E todo o tempo que ele teve disponível, ele criou os filhos, amou os filhos e ainda esteve no trabalho na casa espírita. Então não dá para comparar você, André. Aí o André Luiz pensa, é verdade, eu tive tudo, eu era filho de gente abastada, pude estudar, atendia aos pacientes que eu queria, e os que eu não queria eu não atendia, e se eu ficasse melindrado eu já não ia atender. E aí ele percebe a diferença entre ser um suicida e não ser um suicida. Aí ele diz assim, o Dimas, que é o primeiro que vai desencarnar, ele tem uma melhoria porque ele tinha uma série de familiares desencarnados que ficam à volta dele. Porque Dimas tinha sido uma pessoa que ajudou muito a família. Recolhia todo mundo em casa, aquela coisa toda. E aqueles parentes desencarnados estão à volta dele e acabam interferindo. Então teve que ser realizado um trabalho de afastamento dessas entidades já desencarnadas e não entidades que o amavam, hein? Para que ele pudesse ser assistido ali. Aí ele diz assim, puxa, mas teve que afastar a família? E aí o próprio Dimas diz assim, todos nós experimentamos a solidão nos grandes momentos de aferir valores espirituais. Quantas vezes nós estamos sofrendo, não sabemos por que estamos sofrendo, estamos sozinhos, ficamos doentes, estamos no cantinho. A minha amiga Graça, a minha irmã Graça, ficou lá quietinha com o pé dela fraturado também. E ele explica que quando nós passamos por esses períodos de solidão, nós estamos prestes a subir uma evoluçãozinha. Não vai ficar lá igual um foguete, mas a gente acaba interiorizando alguma coisa positiva. Aí ele diz assim, como é que nós vamos fazer para atender Dimas? Aí chega a mãe de Dimas e ele sente a presença da mãe e através desse contato de amor que ele tem com a mãe já desencarnada, aí sim eles podem proceder o desenlace de Dimas. E essa é a parte que é importante a gente, como espírita, acompanhar. A primeira coisa que eles fazem, ele começa pelo 10º par craniano. Nós temos na nossa cabeça, todos os nervos saem da cabeça, não é, Ju? São 12, lembra da anatomia? São 12. O 10º, por que é um par? Porque sai cada um para um lado, né? Não é verdade? A gente tem o lado direito e o lado esquerdo. O 10º par craniano, ele controla o nervo vago. O que o nervo vago faz? Faz funcionar as vísceras, faz funcionar pulmão, faz funcionar coração, fígado, essa coisa toda. Olha só a maravilha do que é ser um ser humano, né? A gente explica para as crianças aqui na evangelização que eles não precisam pensar para respirar, né? Existe um sistema que faz com que isso aconteça. Então, eles fazem o desligamento do sistema nervoso autônomo. A segunda coisa que é feito o desligamento do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é o que faz o cérebro funcionar, né? Então, a pessoa já entra naquele coma, já fica naquele estado comatoso. Isso na área médica tem um nome,
né? Que é o coma de passeio. O paciente já fica naquela parece que ele tomou todas, né? Ele já não está, está meio lá e meio aqui. Mas aí os amigos espirituais vão interferir na parte energética, que isso é importante para a gente saber. A parte energética, nós temos um centro vegetativo ligado ao ventre, né? Que são das manifestações fisiológicas, tá? Tem um centro emocional que está no tórax, tá? São os sentimentos, os desejos, essa coisa toda, e tem um centro cerebral que é desligado. Mas quando desliga o centro cerebral, há um barulho como se fosse de um copo quebrando. E aí André Luiz fica espantado de ver que surge então, com o formato de uma cabeça, uma outra cabeça, essa é a forma de explicar, não tem outra, que vai tomando a forma do corpo. Ela vai sendo retirada e a gente percebe que é o perispírito. E aí a mãe de Dimas coloca não é bem um pano, mas uma rede para receber o perispírito do filho. E aí se dá o desligamento. No entanto, ele fica ainda 24 horas com o cordão que liga o perispírito e liga o espírito ao corpo, que já é um corpo cadavérico, para que ele possa ser rompido depois. Essa é o desencarne. E eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, que eu tenho 2 minutos. Há muitos anos atrás, uma paciente minha, ela sofria de Parkinson, e uma mulher brilhante, famosa, escreveu vários livros. Um dos livros que ela escreveu foi o Hollywood Nua e Crua, um livro famosíssimo. E ela estava na casa dela e ela sofreu uma queda e ela caiu com a cabeça dentro da pia, da parte de baixo da pia. E ela me disse o seguinte, ela ficou 3 dias nessa situação, até que um dos filhos passou na casa dela e recolheu ela, né? E aí ela foi para a UTI e tal. Quando ela voltou, ela disse assim para mim, olha, eu preciso te falar uma coisa. Realmente existe vida após a morte. Porque ela relata mais ou menos isso. E ela falou uma frase que eu jamais esqueci. Ela falou, morrer não dói. E eu me lembrei disso, lendo essa lição. Porque dessa maneira que foi feito o desligamento, dessa forma, morrer não dói. É por isso que a gente não pode atentar contra a própria vida. A gente não pode abreviar os nossos dias por nossa própria conta. E é por isso que vale a pena trabalhar na obra do Cristo. Porque aqui nós não estamos trabalhando aqui ou ajudando aqui para o Rafael, ou para José de Mococa, para o José Solo, para Conceição, nós estamos trabalhando, e é por isso que vale a pena. Então, diante desse livro, eu peço a vocês que leiam com atenção, porque tem muita coisa, que procurem os cursos da casa e procurem se instruir. Porque quem conseguir se instruir, gente, é assim, não tem o que temer, só o que seguir. Espero que vocês tenham aproveitado, tanto quanto eu aproveitei, tá? E venham qualquer dia visitar o nosso trabalho de evangelização, tá bom? Obrigada, Virgínia. Obrigada.